Esta noite vamos estar falando sobre o narcisismo. É um termo muito usado, é um termo que nós já olhamos com desdém. Quando nós pensamos em narcisismo, nós já pensamos naquela pessoa que se acha, nós já pensamos naquela pessoa que não cresceu, que continua sendo a majestade o bebê, sua majestade o bebê. O conceito do narcisismo se estabelece a partir da psicanálise como a ideia de um sujeito que admira exacerbadamente sua própria imagem e nutre uma paixão por si mesmo. Na história da mitologia grega, diz o mito que Narciso era uma criança tão linda e admirada por sua mãe, Leríope, que, estando preocupada com o excesso de beleza do seu bebê, levou-o até um sábio, que por sua vez disse que o menino só teria uma longa vida se jamais visse a sua imagem. E durante muito tempo, esse fato conseguiu ser guardado. Porém, Narciso acabou vendo sua própria imagem em um lago de águas límpidas e se apaixonou pelo seu reflexo. O mito diz que Narciso mergulha no espelho da água e desaparece no encontro impossível. Era um encontro impossível porque quem estava refletido ali era a imagem dele, não era ele. O narcisismo não leva apenas a uma patologia, no entanto. E é isso que eu queria enfatizar hoje à noite. O narcisismo não leva apenas a uma patologia. Ele também é um protetor positivo do psiquismo. Ele promove a constituição de uma imagem de si unificada, perfeita e inteira. Uma figura diferenciada do outro. É muito interessante, queridos, porque nós, de maneira geral, temos um certo preconceito contra muitas das áreas da vida. Durante muito tempo, nós tínhamos preconceito contra psicólogos, porque nós entendíamos que se você fosse um psicólogo, você não está confiando muito em Deus. Nós também tínhamos um grande preconceito quanto à medicação, quanto à psiquiatra. Você não pode ir para psicólogo, para psiquiatra muito menos, né? Porque a gente achava que não está confiando em Deus e tomando medicação. E nós também temos uma grande tendência de termos um preconceito contra a psicanálise, contra alguma coisa que foi colocado em nós como sendo algo errado. Mas se tem uma coisa que o Celebrando tem feito, é desmistificado essas crenças. Porque nós, celebrantes, entendemos que existe um mundo de Deus. E esse mundo de Deus está em todas as áreas. Está dentro da biologia, está dentro da geologia, está dentro da psicanálise, está dentro da biologia. Tem coisa estranha dentro da geologia, tem coisa estranha dentro da psicanálise, tem coisa estranha dentro da teologia. Né? Não existe uma linha mestra, e esta só é a única que Deus usa. Nós entendemos, uma das coisas que nós fazemos na primeira reunião que nós temos dos celebrantes, é falar, olha, você está vendo um psicólogo, está vendo um psiquiatra, está vindo um celebrando, não deixe de ir no psicólogo, não deixe de ir no psiquiatra, porque Deus usa tudo. Deus usa tudo para a honra e glória dele. Tem coisa estranha em muitas áreas, mas aí existe o discernimento que nós temos. Aí nós temos o poder superior e ele nos dirige às verdades dele. Então, eu vou usar... É muito interessante, porque eu, dentro da minha religiosidade, uma das minhas áreas de cooperação é religiosidade. Então, meu mundo sempre foi muito pequenininho. O meu mundo sempre foi um mundo teológico. Eu me formei em 4 escolas teológicas reconhecidas, biblicistas, teologicamente falando, muito profundas. E é agora, numa fase, eu diria talvez eu estou aqui dentro do Celebrando, desde o ano, celebrando lá nos Estados Unidos no ano 2000,
E eu acredito que a partir daí o meu mundo foi abrindo um pouquinho. Meu mundo tem sido aberto para eu ver a beleza de Deus em muitas outras áreas que eu não podia ver, porque o meu mundo era somente religioso. E é uma partilha que eu vou fazer agora com vocês, algumas coisas da Bíblia eu estou conseguindo entender melhor vendo a psicanálise. Tá? Então, eu estou trazendo algumas coisinhas aqui. Eu espero não escandalizar os meus irmãos queridos que estão trabalhando na questão da religiosidade. O Freud usa o termo narcisismo, caracterizando-os como um autoerotismo, narcisismo primário e narcisismo secundário. Vou falar bem rapidamente sobre esses três, para entrar no aspecto bíblico, tá bom? O autoerotismo é aquele no qual, quando o bebê nasce, ele ainda não tem uma unidade corporal. Ele não tem noção de objetos fora dele mesmo. É tão lindo, porque eu entendo que quando o bebê nasce, é a mãe que chama o bebê à vida. É a mãe que fala, olha a perninha, olha a barriguinha, olha o rostinho. É a mãe que traz o bebê à vida. É o bebê que é a mãe que coloca a energia naquele corpo. Deus fez dessa forma. A mãe tem esse poder de libidinizar o corpo do bebê. Quando ele nasce, ele sente a dor e o prazer através só do corpo. Ele tem a dor do parto. Quando ele tem fome, ele tem dor. A prisão de ventre dá dor. O prazer que ele tem ao evacuar, ao ser limpado, quando ele dorme, tudo isto é feito dentro do corpinho dele. O grande outro, que a mãe ou a cuidadora, é aquela que progressivamente apresenta o bebê para o mundo externo. É aquela que simboliza o corpinho do bebê. É aquela que ordena as partes do bebê. Nós somos os únicos animais vivos que nascemos e não funcionamos logo em seguida. Pega um animalzinho, ele nasce e já sai andando, correndo, né? Pega um gatinho, um cachorrinho, né? Ele já vive. Pega um bebê e deixa nascer e deixa sozinho, ele morre. É interessante isso, não é? Nós, seres humanos, precisamos do outro. E o bebê, quando ele nasce, ele não nasce pronto, não vem pronto da fábrica. É o relacionamento entre ele e essa mãe, entre ele e esse pai, entre o mundo externo que o faz sobreviver. Então, é a mãe que tira o bebê desse corpinho e apresenta esse corpo simbólico. Ela direciona a energia do corpo do bebê para os objetos, assim que ele nasce. E não é algo que ela é ensinada a fazer, ela faz isso naturalmente. Deus deu esse dom dela pegar aquele bebê e ela amar esse bebê, e ela cuidar desse bebê e começar a simbolizar esse bebê para o mundo externo. Quando o corpo não é simbolizado, existem casos, não é? Existem casos em que a mãe não consegue ver esse bebê. Existem casos em que a mãe não consegue tocar esse bebê por algumas questões dela, talvez algumas feridas emocionais dela. Existe a grande possibilidade de termos uma estrutura psicótica ou esquizofrênica, porque é dado à mãe essa responsabilidade. Agora, o que me deixa fascinada, queridos, é que nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco. Mas aqui no Celebrando nós entendemos que eu sou responsável pelo que eu faço com o que fizeram comigo. E então eu vejo casos de esquizofrenia, eu tenho casos do psicótico regredido, porque tem vários níveis, funcionar dentro da sociedade. Porque sempre há esperança. Tem um psicanalista, Lacan, que trabalhou junto com Freud. Estou ficando confiante sempre. Eu sempre falo essas coisas para vocês, eu nunca dou o nome, tá? Estou começando a dar o nome agora. E ele fala dos 3 espelhos. Tem um tempo do bebê que ele não percebe o outro que está do lado, que está lá de lá do espelho. Ele não percebe.
Tem uma segunda fase em que ele vê o outro. Quando ele está olhando no espelho, ele vê o outro, mas ele não sabe que é ele. Ele fala, o bebê, né? É o bebê, aquele é o bebê. E tem a terceira fase, que é lá para os 18 meses, 1 ano e meio, que ele consegue saber que o que está lá é ele. O que está lá é ele. Esse, então, é finalmente o que foi dado o nome de narcisismo primário. Ele consegue perceber que ele é aquele de lá. O último que eu vou falar, antes de entrar no estudo propriamente dito, é o narcisismo secundário. É quando esse bebê já consegue saber que o que está lá, no outro lado do espelho, é ele. Com o tempo, a criança vai percebendo que ela não é a única pessoa que a mãe ama. Nós chamamos esse período, com todo respeito, da Sua Majestade o Bebê. Nós olhamos um bebê, a beleza do bebê, os olhinhos, as perninhas, nós olhamos aquele ser vivo e nós agradecemos a Deus, certo? Mas nós entendemos também que é o ser mais egoísta da face da terra. Ele é o ser mais egoísta da face da terra, porque ele chora, a comida vem. Ele chora e alguém o acolhe. Ele chora e ele consegue tudo o que ele quer. Os olhos de todos estão voltados a ele, principalmente na nossa cultura latino-americana, né? O bebê tem um lugar muito importante. E é quando, nessa fase secundária do narcisismo, é que aparece um homem chamado pai. Porque até então ele é o bebê da mamãe. Até então a mamãe que o acolhe, é a mãe que apresenta o bebê para o pai, queridos. Isso é uma coisa fascinante. Se a mãe não apresentar esse bebê, o bebê continua sendo dela. É a mãe que permite que esse bebê tenha um pai. E esse pai é que faz o que nós chamamos do corte narcísico. Porque o bebê, até então, ele acha que ele é um com a mamãe. Ele entende, ele é vossa majestade o bebê. Ele é aquele todo-poderoso que tem tudo o que ele quer. E então aparece esse homem que faz esse cuidador. Às vezes, no meu caso, meu pai já tinha saído de casa, quem fez foi a igreja, a lei, que me ensinou que eu não era a única do mundo. Eu queria fazer um comentário aqui para nós levarmos para casa. Pai, o teu filho precisa de você, mais do que você imagina. Porque a identidade do filho, quem dá não é a mãe, é o pai. Porque a mãe já está uma com esse bebê. Ele sabe que ele tem a aceitação desse bebê. Ele precisa da aceitação desse homem. Ele precisa da aceitação desse pai. Muitas de nós somos divorciadas. E uma das coisas piores que nós podemos fazer é falar mal desse pai para esse bebê. Ou para esse filho, seja ele a idade que for. Porque o filho precisa da imagem desse pai. Ele cresce e ele vai descobrir as dificuldades do pai. Nós, mãe, não precisamos falar do nosso marido. Porque, veja, são duas pessoas diferentes. O nosso marido é uma coisa. O pai dos nossos filhos é outra coisa. Às vezes não foi um bom marido, mas é um bom pai. Às vezes é os dois, né? Não é um bom marido, mas é um bom pai. Mas não, isso é questão de Deus, né? E Deus vai cuidar desse filho. Então, uma das coisas tão preciosas, queridos, nós o celebrando, discussão entre nós e o nosso marido, é dentro de um lugar íntimo. Não precisa os nossos filhos verem essas discussões, essas diferenças, porque este homem, este pai, foi quem Deus escolheu para dar identidade, para dizer quem é. E nós, mães, ficamos com medo, né? Das brincadeiras de pai com filho, de pai com filha, né? É muito bom, deixa brincar, deixa desenvolver. Pai, você separou da sua esposa? Você separou da sua esposa e não do seu filho. Bate palmas. Quando você se separou, pai querido, você separou da sua esposa. O filho e a filha continua sendo sua. Banque esse filho. Banque essa filha. Por melhor que seja a mãe, ele precisa dessa figura.
Então, basicamente falei sobre o autoerotismo, quando a criança ela não entende que tem gente fora, ela satisfaz no corpinho dela, tem essa mãe que vai trazendo o narcisismo primário, tocando, dando noção do corpinho dela. Aos 18 meses ela entende que ela é a da foto. Né, que ela olha a foto e fala assim, né? Ah, Paulinho, não é mais o bebê, é o Paulinho que está aqui. Né? Vai entendendo. O papel do homem, o papel do pai, o papel, se não é o pai, é o tio, é o pastor, de trazer essa criança para fora. Eu queria falar um pouquinho sobre exemplos de um narcisismo exacerbado. Veja, chegou essa figura que fez a castração. O menino entendeu que aquela mãe que ele tanto ama, quem dorme na cama com aquela mãe é o marido dela. O menino, ele quer dormir na cama com a mamãe. A menina também quer dormir, mas num lar saudável. Algumas exceções, mas são exceções às vezes que acontecem. Porque o lugar dali é do papai. Ele entende o menino que aquela mulher que tanto o ama tem um marido, que não é ele, que é o papai. E ele fica bravo, ele quer brigar com esse pai, porque ele acha que a mãe é só dele, mas, olha mãe, banque isto. Mamãe te ama, mas mamãe é casada com o papai. Sabe qual é a maior responsabilidade nossa, como mulher? Quando o nosso filho nasce, nós ficamos plenas. A grande responsabilidade nossa é, depois de sermos mães, continuarmos sendo esposas. Que muitas de nós esquecemos que a gente é esposa. Só fica mãe. Uma grande responsabilidade nossa. Aquele nosso filho precisa entender que nós temos um companheiro. Então, esta parte, às vezes, é muito confusa para a mulher, que ela fica plena. Mas continuar sendo mãe. Esse menino precisa entender que essa mulher já é casada. Ela ama esse bebê, mas ela tem um marido. Quando ocorre essa castração, quando essa castração é falha, sabe aquela mãe que não permite, né, que ela é toda poderosa e não pode brigar com o menino, o pai não pode falar nada com o menino, que ela fala, mas olha, você... Isso não é saudável, viu, queridos? Isso não é saudável. Quer discutir com o pai sobre alguma coisa? Vai lá no quarto, mas o filho não pode entender que ele é melhor. Sabe? Que ele pode safar com tudo. Então, quando esse corte de castração falha, o narcisismo toma proporções exageradas. E o indivíduo não enxerga o outro. Quando essa castração não é bem feita, quando o pai tem uma mãe toda poderosa, e ele resolve não bancar essa mãe, e aí o bebê chega, está dormindo na cama, ele fica no sofá. Deixa que dá. Eu conheço uma situação interessante. Esse pai trabalhava fora, não trabalhava em São Paulo, e a mãe, que era uma mãe que teve um menino, ele é filho único, e teve depois de uma certa idade. Então ela é aquela mãe coruja, como a gente fala, né? E o pai viajava. E esse menino querido, então dormia com a mãe, porque o pai estava viajando. No fim de semana chegava o pai, né? E a mãe era muito poderosa. Ele falava, é mais fácil ficar aqui no sofá mesmo. E o menino acostumou com ele dormindo com a mãe e o pai dormindo no sofá no fim de semana. Né? E ela falava, não, porque tinha todas essas desculpas dela. E, queridos, isso foi tão mal para esse filho, isso fez tão mal para o relacionamento deles como casal. Não é saudável. Mas eu me lembro que esse menino, ele não enxergava o outro. Porque a castração que normalmente acontece, né, não aconteceu com ele. Então, ele era o todo-poderoso. Ele era o Narciso mesmo. E vocês conhecem vários casos assim, que o filho sempre consegue o que ele quer. Ele tenta, até um falar, então vai, faz. Ninguém o ama o suficiente para colocar limites. Conhece casos assim? Ninguém ama esse menino o suficiente para falar, não, aqui não, agora é hora de fazer seja lá o que for. Um lar saudável é aquele em que há direcionamento, em que há valores.
não são valores escritos de tal forma que não dá. A criança está doente, vai ficar uma vez com a mãe na cama, não é o problema, não é o fim do mundo. Né? O problema são, as exceções não são os problemas, o problema é quando é natural fazer. Uma outra questão que acontece no narcisismo, quando esse corte não acontece, é que a criança continua não entendendo o que não significa. De pequeno até adulto. Ele só pensa no que é dele. Ele continua sendo a sua majestade o bebê. Conhece? Adulto que continua sendo sua majestade o bebê? Que ninguém aguenta. Né? Que nós formamos um péssimo empregado, um péssimo cônjuge, porque ele não sabe o que é não. Ou ela, tá? Vamos dar para ela também, tá? Ou ela. Não aguenta desaforo. Aquela criança que sempre conseguiu o que quis e que fala, não, agora eu tenho que revidar. Né? E sempre causa problema, sempre tem dificuldade no trabalho, porque não consegue estar sob liderança. Ou não sabe lidar com a angústia. Não sabe lidar com não. Não sabe lidar com não. Aí eu queria passar, nessa segunda parte do estudo, falar sobre o que é o narcisismo saudável. Falei o que não é saudável, quando é voltado nele. O que é exemplo de narcisismo saudável? Uma pessoa que sabe quem ela é, uma pessoa que pensa de um jeito saudável, primeira coisa, nosso processo de termos uma agenda que seja equilibrada. O TCC, a terapia cognitiva comportamental, preconiza 5 áreas da nossa vida. A vida afetiva, a vida do nosso cônjuge, pessoas com quem nós temos. Preconiza a vida familiar, nossos sogros, nossos pais, nossos irmãos. Preconiza a saúde, a vida sociointelectual, a vida profissional. Muitas vezes nós confundimos a vida afetiva com a vida familiar. No consultório, muitas vezes, a pessoa chega e a vida afetiva é feita com a família toda. Todo fim de semana na casa da sogra, todo fim de semana. Os filhos só passam o fim de semana todo na casa da sogra. Ou então na casa da mãe dela, sabe? O pobre do marido tem que ficar na casa da mãe dela o fim de semana todo, sabe? Sábado, domingo, sabe? Olha, queridos, não tem certo ou errado. Só que eu percebo que quando o casal não forma vínculo dele com ela e dela com ele, e sempre é tudo feito em família o tempo todo, existe uma disfuncionalidade. Existe uma disfuncionalidade. E principalmente na América Latina, né? Que a mãe não solta o filho, né? E a filha não solta a mãe. Né? E a gente usa a Bíblia como exemplo, né? Porque tem que fazer assim. Então, cultivar, queridos, um relacionamento saudável com o nosso cônjuge e com a nossa família também. Mas quando é desequilibrado, causa problemas no relacionamento. A questão da saúde. Nós como celebrantes, como é que nós estamos andando na nossa recuperação? Qual foi a última vez que nós fomos ao médico? Qual foi a última vez que nós cuidamos da nossa parte de saúde? Não existe recuperação que não passe pelo corpo, queridos. Muitas vezes a gente acha que recuperação, né, o poder superior é a Bíblia, a oração, e é importante. Mas como que nós estamos cuidando da nossa dieta? Não é só a questão de como estamos nos aparentando. É a questão de quando a gente cresce em todas as áreas. A saúde. A outra parte que eu acho importante é a vida social, a vida intelectual. Gente, durante muito tempo, os cristãos eram homens muito bem informados. Quando a gente pensa em alguns séculos atrás, eram pessoas formadas, que conheciam arte, conheciam literatura, conheciam filosofia. Aí teve uma época, Idade das Trevas, que pegaram todos os livros e jogaram tudo fora e ficou só a Bíblia. Porque eles entendiam que muitas coisas não eram bíblicas, jogaram tudo fora. Sabe o que aconteceu? Ficou pobre o mundo. O mundo ficou pobre. Johann Sebastian Bach e muitos compositores, eles eram pessoas que conheciam teologia, que conheciam história, que conheciam geografia. Nós, celebrantes, como estamos cuidando da nossa vida intelectual, queridos? Nós estamos conhecendo arte. Nós vamos ter, ainda esse ano, uma quarta super com arte.
Nós temos pessoas aqui que cantam músicas líricas, nós temos pessoas aqui que tocam violino, tocam viola. Como que nós estamos? Nós conhecemos só um tipo de música e nós achamos que só tem que ser aquela música, ou o nosso mundo está aberto. Um celebrante, uma pessoa que está trabalhando a sua questão de crescimento, ela tem uma visão mais ampla do mundo. Outra coisa que eu acho importante, como que estamos na nossa vida profissional? Estamos trabalhando? Estamos melhorando na nossa área? Faz sentido, queridos? Essa questão do narcisismo, essa questão de trabalharmos quem nós somos de um jeito saudável, não de um jeito exacerbado. A outra, exemplo, o ministério de Jesus teve 3 anos e meio. Pense nós, marqueteiros, pensando no ministério de Jesus de Nazaré, prometido durante séculos e séculos, prometido desde a criação do mundo. Lá em Gênesis 3 falava, né? Falava sobre alguém que ia ferir a cabeça da serpente. Então Jesus foi pensado lá atrás. Será que nós conseguiríamos pensar no ministério do Messias por 3 anos apenas? Já pensaram nisso? Preparando isso, eu pensei, como assim 3 anos? Pensa, nossa, ia começar na juventude, não é não? 15 anos, geração Y, que chama? Geração não sei o quê? Z, acho que é Z agora. Né, que já chega e já toma conta do espaço, que já faz tudo, fazia os milagres e já fazia tudo, e esse é o Messias. Né? 10 anos de ministério, mas quantos teve na verdade? 3 anos e meio. 3 anos e meio de ministério de tempo integral, pastor Carlos. 3 anos e meio. Olha que tremendo, que interessante. Deus o Pai fez com que o Messias viesse para ter um tempo integral de 3 anos e meio. Sabe o que ele fez quando era adolescente, na minha opinião? Jogou bola, fazia as coisas que os meninos faziam. Sabe? Ajudou o pai na marcenaria, teve uma vida normal. E 3 anos também, esses últimos 3 anos foi normal. Jesus fez o rompimento emocional com a família de origem, ele tinha vida social. E um exemplo também que eu vejo do apóstolo Paulo, quando ele lê, quando ele faz algumas coisas no Novo Testamento, ele também mostra que ele conhece filosofia. Quando ele fala quando ele fala sobre Jesus que se esvaziou em Filipenses 2, aquilo ali é um cântico, é algo lindo. Ele conhecia a filosofia, conhecia o mundo intelectual da época. Jesus arranjava tempo para ver os lírios do campo, para sentar no meio do povo e observar a viúva pobre. Em Mateus, capítulo 6, é um dos capítulos mais lindos do Evangelho. Ele fala, olha os lírios do campo, olha as aves. Jesus, o Messias, que veio para salvar o mundo, sentava e observava. Ele tinha tempo para comer ele mesmo. Ele tinha tempo para ficar sozinho, em quietude, como diz uma amiga. Por que é que nós corremos tanto para lá e para cá e não aproveitamos muito da natureza que Deus nos deu? Um narcisismo saudável é aquele que cuida da agenda, que tem tempo de ir na igreja, sim, mas tem tempo de fazer outras coisas, como família. Tem tempo de apreciar. Eu sempre achei, queridos, como uma boa religiosa, que aqui era só correria mesmo, que a gente ia ter o céu só depois, entendeu? Então, minha vida era bem assim, corrida, fazendo a minha área de recuperação ainda, é o ativismo. Mas eu estou entendendo que a vida cristã já começou. A vida plena já começou, não é perfeita, mas já começou. Podemos apreciar a beleza, podemos sentar e refletir nas questões, podemos fazer isto. Jesus é um exemplo muito bom desse narcisismo sadio. Jesus, Criador dos céus e da terra, que veio para salvar o mundo, tinha tempo de sentar e observar as aves, os lírios do campo. Segundo exemplo, segundo ponto, é uma pessoa que está trabalhando o seu narcisismo de maneira saudável, ela aprende a discernir o que é público, o que é privado e o que é íntimo, nos diferentes níveis de amizade. Jesus chamou 70 para evangelização. Lembra quando ele chamou 70? Depois ele chamou mais 12. Depois ele caminhou com 3. E depois ele tinha um amigo mais íntimo, que era
nós confundimos tudo. O íntimo passa a ser público, que a gente posta no Facebook. Tem coisas que são nossas. Tem coisas que são nossas. Nós merecemos ter um tempo íntimo nosso, mas a gente posta tudo. Mistura o que é íntimo, o que é privado, o que é público, porque a gente quer que todo mundo saiba. Saber discernir o que vem e é algo íntimo, o que é algo, algo que tem a ver com a nossa família. Eu diria assim, que o que é íntimo diz respeito a nós é o nosso padrinho. Tá? O que é privado tem a ver com a nossa família, a nossa prestação de contas e coisas assim. E o que é público, sim. Tá? Mas saber discernir isto. Jesus, me chama muita atenção, queridos, que Jesus, que amou o mundo de tal maneira, Ele não tinha todo mundo o tempo todo com Ele. Ele sabia quando eram os 70, quando eram os 12, quando era aquele um. Ele sabia discernir isto. Então, um desafio nosso, nós sabermos fazer isto, porque isso nos dá essa identidade. O penúltimo, separar o Cronos do Kairos. Nem tudo que é urgente é importante. Temos a tendência de corrermos para o urgente e negligenciarmos o que é importante. Não é interessante isto? A gente sai correndo do que é urgente. A gente sai correndo atrás do que é urgente. E aí, nós deixamos de cuidar do que é importante. E o exemplo que eu vi disto, queridos, é quando Jairo chegou para Jesus e falou, Senhor, minha filhinha está muito doente, o senhor pode ir comigo? O senhor pode ir comigo para curá-la? E Jesus levantou e foi. Jesus levantou e foi. No caminho, tinha uma senhorinha muito doentinha, né, com fluxo de sangue. Aí ele para, porque ela o toca, ela conversa com ele, aí ele quer saber quem tocou. Aí, quando ele está falando com essa senhorinha, chega e fala, olha, a menina morreu, nem precisa ir mais lá. Quem foi que pediu ajuda primeiro, Jairo ou a senhorinha? Foi Jairo. Jesus não usou o Cronos. Jesus não usou o Cronos, ele usou o Kairos. Tem algumas situações que eu percebo que gente grande usa, que eu acho muito joia. Sabe, às vezes eu fico olhando o pastor Carlos, a experiência de vida dele, jeito mais tranquilo de andar, pergunta, e, sabe, tem um tempo para pensar, para maturar. Essa questão vem com vida, experiência de vida. Queridos, se nós não cuidarmos do século XXI, nós vamos estar sempre correndo atrás do que está entornando, apagando fogo. E nunca vamos realmente focar no que é importante. Sempre correndo atrás. E acho que é um exemplo muito bom. O penúltimo exemplo, o último exemplo, na verdade, nesse aqui da senhorinha, eu tenho mais dois exemplos. A cura da senhora com hemorragia, que precedeu o que era cronologicamente que Jesus tinha a fazer, e inúmeros enfermos para serem curados, porém Jesus não deu conta de curar todos. Já pensaram nisso? Quantas pessoas vinham para Jesus para ser curados, queridos? Quantas pessoas? Não era enorme? Viam multidões que precisavam de ser curados. Jesus ia até o fim da fila? Muitas vezes a fila ainda ia e ele saía. Mas muitas vezes nós achamos que nós temos que ir até o fim da fila. Eu dei 2 exemplos aqui. Eu sabia se dava ou não dava. Eu vou dar. Senhor, me ajude. Tem grupo de passos. Vai começar grupo de passos. E vem aquelas pessoas, não sei nem, eu tenho que fazer o grupo de passos. Desesperado, os líderes, vai para os líderes, eu tenho que fazer o grupo de passos, que eu tenho grupo de passos, e nem passou pelo grupo de apoio ainda. Mas eles entendem que o que vai salvá-los é o grupo de passos. Aí o que nós fazemos muitas vezes? Damos um jeito para a pessoa fazer. A pessoa fica 2 meses e vai embora, porque não deu conta. Nem entendeu ainda o que é grupo de apoio. Uma vez o Cláudio falou uma coisa muito joia. Sabe aquelas pessoas que ligam assim para a igreja e falam assim, olha, eu tenho que ver um pastor, porque meu casamento vai acabar. Aí o Cláudio falou assim, Roseni, esse casamento está acabando há anos, não vai ser uma noite, com a sua ajuda, que o casamento não vai acabar. Olha que joia!
esse desespero de querer ver alguém, de querer fazer não sei o que e tal, muitas vezes é uma coisa que a pessoa foi levando, aí chega no celebrando e está com uma questão de 40 anos que quer resolver num retiro de inventário, quer resolver num grupo de passos. Então, é muito bom entendermos que tem tempos, que existe o Kairós de Deus. E quando a gente entende que a gente vai dar conta dessa pessoa, por colocá-lo em alguma questão, porque senão ele vai surtar, nós estamos nos perdendo, porque existe o Kairós. Existem emergências? Existem, tá bom? Mas não são todas como a gente acha. Último, queridos. Deixa eu contar mais um, esse aqui. Eu estava atendendo, eu e o Bruce demos aula para um empresário. Um empresário, né, uma firma enorme, entrava muito dinheiro, e ele estava fazendo um intensivão com a gente. Nós nos encontrávamos segundas, quartas e sextas, por volta de 2 horas, 2 horas e meia. E eu percebia que ele não levava o celular para a aula. Ele não levava. E até então, entendia que todo mundo usava celular. Aí, um dia eu falei, olha, você não traz o celular? E ele falou, não, na saída eu te mostro, passa ali, eu te mostro. Aí a gente passou, ele mostrou 40 ligações perdidas. 40 ligações perdidas em 2 horas e meia. Aí ele falou assim, Roseni, quantas você acha que eu vou responder? Falei, não sei. Ele falou assim, nenhuma. Falei, nenhuma? Como assim? Minha esposa sabe que eu estou aqui. Qualquer emergência, ela liga, fala com a secretária. O telefone é para o meu benefício. Se for importante, a pessoa liga de volta. Gente, como assim? Olha que 10. Eu saí estupefata. Um dia eu vou conseguir responder só porque eu tenho que responder às 40. Quem ligaram 40, eu tenho que arranjar um jeito. Olha que 10, queridos, entender o que é importante e o que é urgente. Sabe aquelas situações, uma vez eu fui convidada para ir num negócio muito joia, mas mandaram pelo WhatsApp. Eu não vi e não fui, e fiquei culpada. Depois eu pensei, peraí, eu não vi, né? A pessoa não ligou. Cuidado com as responsabilidades extras que são nos colocadas nas costas, a gente acha que tem que responder, não tem que. Não tem que, porque se é importante a pessoa vem. Nós temos uma vida, não dá para estar em 10 grupos de WhatsApp e responder todas as perguntas. Perguntas não, para todos os eventos. Né? Então, acho que eu partilhei. Último. Saber lidar com o desconforto quando na estratégia de enfrentamento. Lembra-se, nós temos uma crença. Nós temos uma crença e nós temos pensamentos automáticos baseados na crença que a gente tem. Se a minha crença é ninguém gosta de mim, então o que eu uso como uma estratégia compensatória? Eu quero sempre estar à disposição dessa pessoa. Eu quero sempre fazer alguma coisa porque a minha crença é essa. Então, por exemplo, quando eu tenho a ideia de que realmente eu não sou gostável, as pessoas não gostam de mim, então eu tenho a minha estratégia de sempre estar disponível. Aí, a pessoa pede para fazer uma coisa que eu não tenho como. Qual é a estratégia de enfrentamento? É a verdade. Fala, olha, eu não posso fazer tal coisa, mas eu não dou conta de falar que eu não posso. Eu me mato, me rebento para fazer, para que a crença não aconteça. Né? Então, esse ponto aqui é saber lidar com o desconforto. Não, Roseni, eu não posso. Eu não posso estar nesse aniversário teu. Mas eu só convidei 6 pessoas. E você não pode, não. Eu tinha outro compromisso. Entendeu? O desconforto, a princípio, que causa. Eu vou falar para a Roseni que eu não vou no aniversário dela. Ela só convidou 6 pessoas. E eu sou, mas eu não vou poder ir. Saber lidar com o desconforto quando não é estratégia de enfrentamento. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe quando você tá calor e você quer só aquele golinho, mas você é dependente químico? E você vai ter que ficar naquele calor sem aquele golinho daquele negócio gostoso, sabe tal? Que tem gente aqui que eu não posso falar, que é a linguagem gráfica. Sabe quando você
sabe, recebeu um WhatsApp de um amigo lá e colocou um negócio assim meio pornográfico e você quer dar uma segunda. Nem sei porque você está com ele no seu grupo, mas tudo bem. Não sei porque você está nesse grupo, mas tudo bem. Você viu e você quer ver de novo? E você fala, não, eu vou apagar essa mensagem. É isso que eu estou falando, lidar com uma estratégia de enfrentamento. Sabe quando você é dependente emocional? E você quer saber como o seu grande outro está, que você já faz uma semana que você está conseguindo ficar firme, está conseguindo não ligar. Aí você fala assim, mas olha, agora, mas o tio faleceu, eu tenho que ligar. O tio que você nem conhece. E você pensa, não, vou dar uma ligadinha, porque eu sou irmã, sou cristã, do meu grupo de apoio. E você consegue não ligar? Estratégia de enfrentamento. Eu tinha mais um exemplo aqui, sabe? Eu me lembro de uma pessoa que falou muito interessante, falou assim, olha, eu fico bem, mas me dê um coice, eu só consigo ficar bem se eu der outro coice. Aí eu fico bem. Aí você tenta não dar aquele coice. Sabe? Estratégia de enfrentamento. Então, eu estou falando saber lidar com o desconforto quando na estratégia de enfrentamento. Isto é saudável. Isto tem a ver com um narcisismo saudável. Eu queria terminar falando de um termo que eu aprendi há pouco tempo, chama egosintonia. Egosintonia não é egoísmo, é sintonia com quem eu sou. É sintonia com, não, nesse momento eu vou desligar a mídia social e eu vou ter um tempo comigo mesma. Eu não vou levar o meu celular. Esta refeição é muito importante para mim. Eu não vou colocar o celular sequer na mesa. Não, este momento é um momento entre eu e a minha esposa. Eu e a minha esposa vamos deixar o bebê aí sim, a sogra. É só uma vezinha. Porque nós vamos ter um tempo nosso. Porque muitos de nós não conseguimos. O bebê, o filho, ele é o centro de tudo. Quando o bebê se forma e se casa, se é que a gente deixa ele casar, a gente não tem mais marido, porque a gente perdeu o marido, e o marido perdeu a esposa, porque foi tudo em função do Vossa Majestade, o bebê. Então, quando nós entendemos a egosintonia, e nós podemos bancar, 20 ligaram, mas eu não posso responder essas ligações, se é importante eles me ligam. Queridos, isto é o narcisismo saudável. Isto é crescer, é amadurecer. Queria que nós lêssemos juntos a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos ler juntos? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. Não é para pensar nem a mais, mas nem a menos. E eu queria que nós lêssemos o último texto, por favor. Está em Salmo. Salmo 8, 5 a 9. Vamos ler. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as... Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Está falando sobre o homem. O Senhor o fez... pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Este é o homem. No 7º dia, de honra e de glória o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as tuas obras, as tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que
tudo que passa pelas veredas dos mares. Sim, queridos, nós somos pecadores, nós somos todos trabalhando nossa recuperação, mas há dignidade dentro de cada um de nós. A dignidade, a beleza dentro de cada um de nós, independente da nossa área de recuperação. Nós podemos falar não quando necessário. Nós podemos fazer algumas coisas que nós não fazíamos antes. A pergunta que nós vamos levar para os nossos grupos hoje é... Eu trouxe uma colinha. É assim, nós temos os narcisistas que se acham que são aqueles que passaram correndo pela castração, né? Que são todos poderosos, que continuam sendo majestade o bebê. E nós temos os codependentes, que são aqueles que acham, mas eu sou o pó da terra. Tem um negócio mais feio que eu não vou falar. Mas você sabe o que é? Eu não tenho valor, eu sou depravado, eu sou... Qual dos dois? Porque nem esse está certo, nem esse está certo. Que tipo de narcisismo você carrega? O de se achar ou de você não se achar? O primeiro versículo é pensar de um jeito moderado sobre nós, nem a mais nem a menos, podendo viver um dia de cada vez a maneira como o Senhor nos dirige.